Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como formatar alguns tipos de datas no Looker Studio utilizando dois tipos de funções. No nosso exemplo, nós temos uma base de dados com duas colunas de datas, sendo elas a data 1, que nós temos uma data normal com horário, e a data 2, que nós temos uma data no formato de texto, né? Pode ser que em alguns casos o sistema que você extrai os dados, ele traga valores em texto, né? As datas. Então a gente vai ver aqui uma forma de transformar esse texto em uma data que o Looker Studio reconheça, tá? Então vamos aqui no nosso exemplo, nós temos aqui a nossa primeira tabela, onde nós temos a data 1, que é a nossa coluna aqui da base, e a gente consegue transformar para alguns tipos de datas, dependendo do que você precisa aí no seu relatório. Então nós temos aqui o formato 1, formato 2, formato 3 e de acordo com o que eu vou te passar aqui, você vai conseguir colocar no formato que você precisa também. A gente tem vários tipos de formato que você consegue colocar dentro aí do Looker Studio. E também aqui embaixo nós temos o nosso caso de texto, que a gente conseguiu transformar em data também, utilizando uma das funções que a gente vai ver hoje. Então vamos começar aqui no nosso primeiro exemplo. Vamos aqui em editar. Vocês podem puxar aí a base de dados no Looker Studio. Eu vou deixar a base no link da descrição. Então é só você clicar aqui em arquivo e fazer uma cópia para você utilizar aí junto comigo. Eu vou tirar as colunas de exemplo para a gente fazer do zero. E vamos aqui acrescentar a nossa primeira dimensão, criar um campo calculado. E é aqui onde a gente vai fazer a fórmula, né, a função para transformar a data. Você pode tanto utilizar aqui, ou também, como a gente já viu aqui no canal, criar o campo calculado através desse menuzinho aqui, que seria o mais ideal para ele ficar salvo na sua base de dados, tá? Eu vou fazer por aqui para ser um pouco mais rápido. Então vamos aqui adicionar uma dimensão, campo calculado, formato 1. E aí vamos colocar aqui a nossa função formatDateTime, que vamos utilizar para esse exemplo. E dentro aqui do parênteses, a gente vai precisar colocar o formato da string, então é o que está em vermelho aqui na nossa fórmula, vírgula, qual que é a coluna de data que a gente quer transformar. E o que seria esse formato aqui da string? Seria esses formatos que estão aqui do lado. Ó. No Looker Studio, a gente tem alguns símbolos que representam aí qual que é o formato que a gente quer transformar. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link com todos os formatos que você pode utilizar, que é essa página aqui, ó. Então ele mostra qual que é o símbolo, né, o caractere, e o que cada caractere ele faz de acordo aí com a coluna que você colocar, tá? Então você pode ver aqui, se você precisar de alguma coisa diferente do vídeo, dá uma olhada para ver se tem algo que dá para te ajudar aí. Então vamos voltar aqui, vamos editar aqui a nossa dimensão. Então vamos colocar aqui aspas duplas, sempre começar com aspas duplas. E no primeiro formato a gente quer colocar o quê? Ano, traço mês e traço dia. Então a gente vai utilizar aqui porcentagem Y maiúsculo, que vocês podem ver aqui no nosso exemplo que é ano. Se eu colocasse minúsculo, ele ia trazer apenas, por exemplo, a gente está em 2023. Se fosse minúsculo, ele ia apenas trazer o número 23 e não 2023, tá? Então vamos utilizar aqui Y maiúsculo, traço porcentagem M minúsculo para trazer o mês, traço porcentagem D minúsculo para trazer o dia. Então esse traço, pessoal, é o divisor que eu estou utilizando aqui no exemplo. Você pode utilizar outro divisor caso você precisar também, tá? Depois a gente vai fechar as aspas duplas, colocar a vírgula, e aí sim o nosso campo de data, que é a data 1 da nossa base de dados. Então aqui ele deu verde, então está ok, e podemos aplicar. Pronto, ele transforma para a gente do formato que a gente pediu para ele, ano, traço, mês e traço, dia. Agora o nosso próximo exemplo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai colocar no formato dia, barra mês e barra ano. Então vamos escrever aqui formato 2. Utilizar a mesma função formatDateTime. Dentro do parênteses vamos começar com aspas duplas.
E aí vamos ver aqui na nossa colinha, o dia, né, é a porcentagem D minúsculo. Vamos colocar a barra, porcentagem M minúsculo e barra porcentagem Y maiúsculo. Fechar aspas duplas, vírgula e a nossa coluna de data. Então, data 1. Podemos aplicar também. Pronto, ele trouxe para a gente do formato que a gente colocou aqui também com as barras. E por último, como a gente tinha visto, eu vou trazer agora somente a hora e o minuto da nossa coluna de data. Então, vamos adicionar aqui uma nova dimensão, criar um novo campo calculado, formato 3. E aqui vamos utilizar a mesma fórmula, format datetime. Vamos abrir aspas duplas e vamos puxar agora somente a hora e os minutos. Então, vamos colocar porcentagem H maiúsculo, 2 pontos, que é o nosso divisor, porcentagem M maiúsculo também. Fecha aspas duplas, vírgula, a nossa coluna de data, que é a nossa data 1. E vamos aplicar também. Aqui no nosso exemplo, pessoal, o horário está 0, mas no caso aí, se tivesse um horário real, ele estaria puxando também certinho o horário que a gente tem aqui na primeira coluna, tá? Então pronto, aqui a gente tem 3 formatos que a gente consegue fazer, mas como eu falei, dependendo do que você precisa no seu relatório, você vai mexendo aí os formatos das strings para trazer o que você precisa. E você vai ver que no link, pessoal, tem alguns formatos que eles já são pré-definidos, igual esse formato aqui do F que a gente tem na nossa colinha. Quando eu trago somente o F, ele vai trazer esse formato aqui por padrão, que foi a primeira coluna que a gente colocou. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Vamos adicionar mais uma coluna, dimensão, campo calculado, formato 4. Vamos utilizar a mesma função format datetime. E aí, pessoal, ao invés de colocar lá o y-m-d, a gente só vai colocar porcentagem F maiúsculo, tá? Então, porcentagem F maiúsculo, vírgula, o nosso campo de data, que é a data 1. Podemos aplicar. E pronto, ó, pessoal, vocês perceberam que ele trouxe no mesmo formato aqui da nossa coluna 1, porque esse porcentagem F já é pré-definido com esse estilo, né? Então, no link que você vai ver aí, com todos os formatos, você vai ver que tem algumas letras que ele já traz uma pré-definição de formato, tá? Então, para agilizar, para ser um pouco mais rápido e um pouco mais simples também a fórmula. A única observação, pessoal, é que utilizando essa função de format datetime, as colunas aqui vão ficar no formato de texto e não de data. Então, se você for utilizar em algum gráfico, você utiliza a dimensão do período com a data normal, que é a nossa data 1. E se você quiser colocar na dimensão aqui, aí sim você pode colocar esse formato que a gente fez, tá? Porque ele não vai reconhecer como data depois que a gente utilizar essa função de format datetime. Bom, agora nós temos aqui o nosso segundo exemplo, onde nós temos a coluna de texto e vamos transformar em uma data que o Looker Studio reconheça como uma data. E para isso a gente vai utilizar outra função que chama parseDate. É quase a mesma coisa, só que aqui a gente vai estar trabalhando com texto e não com data, tá? Então vamos pegar aqui o nosso exemplo, vou apagar a nossa coluna. Vamos clicar aqui, adicionar uma dimensão, criar um novo campo. Vamos colocar aqui formato 1. E aí vamos utilizar agora a outra função, que é a parseDate. Nós temos também parseDateTime, quando você tem a nossa coluna com horário. No nosso caso, vamos utilizar o primeiro aqui, mais simples. Então, dependendo aí do formato e da ordem que você tem de texto na sua coluna de data, você vai precisar alterar aqui o tipo das strings que a gente vai colocar. Então, eu vou colocar no seguinte formato. Ele vai funcionar quase na mesma fórmula que a gente viu lá no format datetime. Eu vou colocar porcentagem Y maiúsculo do ano, porcentagem M minúsculo e porcentagem D minúsculo
fechando aspas duplas também. E aí vamos colocar aqui vírgula e a nossa coluna data 2, que é a coluna que tem o texto. Então vamos aqui aplicar. E pronto, pessoal. Então a gente pegou do texto que nós tínhamos, transformou para uma data que o Looker Studio consegue reconhecer. E aí a gente já consegue utilizar esse campo que a gente fez, por exemplo, como a dimensão do período em algum gráfico, em alguma tabela, que ele vai reconhecer como data. Então, igual eu falei, dependendo da ordem que está o seu texto, você vai precisar alterar aí a ordem dos formatos também, tá? Então, cada caso é um caso. Dependendo do que você precisa aí no seu relatório, você vai vendo naquela listinha que eu mostrei para vocês. A aula de hoje foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Acompanhe a gente também lá na página do Instagram e no grupo do Telegram. E deixa um gostei aí no vídeo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.